Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sabia que um cristão que não entende as doenças da alma como algo natural, na verdade pode estar se passando por um religioso? Vamos falar de emoção? Vem com a gente, logo depois da vinheta. Bom, meninos, estamos de volta mais uma vez aqui na nossa roda de parola, oráculo, decano, mente brilhante, diretamente de Presidente Prudente, São José dos Pinhais e São Paulo, capital. Todos nós presos em lockdown essa semana, minha gente. Essa semana de lockdown é tempo, sabe do quê? De muita oração, de ler a palavra. Você sabe que essa semana você não tem desculpa de tempo, né? Tempo é uma questão de prioridade. O que você tem priorizado para a sua vida? Meninos, vamos falar de emoções mais uma vez. Semana passada a gente começou o assunto falando a respeito de corpo, alma e espírito, ou como o Paulinho gosta de falar, espírito, alma e corpo, né? Põe em ordem isso aí, põe em ordem isso aí. Então, nessa segunda semana, nós vamos dar uma ênfase um pouco mais especial, vamos ajeitar aqui o nosso holofote de parola para a gente falar a respeito das doenças da alma. E, afinal de contas, o que são essas doenças da alma? Como diz o Globo Repórter, né? Onde nascem, do que se alimentam, onde vivem. De que se alimenta? Falar sobre... porque elas se alimentam dos nossos medos, né? Dos nossos anseios, se alimentam da nossa tristeza, muitas vezes, mas principalmente, quando a gente estava conversando, ela se alimenta da nossa perda de identidade, né? O Wilson está falando uma coisa muito bacana antes da gente começar aqui a parola, e aí eu queria começar passando a palavra para ele mesmo, falando um pouquinho a respeito do plano original de Deus para nós. E como é que o pecado veio, deturpou tudo isso, e isso serviu de porta de entrada para que as doenças da alma invadissem a nossa vida. Will, dá uma palhinha sobre o que você estava falando aí. Queria compartilhar com vocês aqui, né, um texto de Paulo, a Efésios, capítulo 1, verso 4, que diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor. Esse texto aqui, Paulo está falando algo tremendo, que ele está falando sobre qual era o plano original de Deus. Paulo, quando ele está citando isso, ele está falando, olha, o plano de Deus, ele era perfeito. O plano de Deus, ele era tão perfeito, tão pleno, que o homem, ele foi predestinado. Nós não vamos falar sobre o tema de predestinação aqui, porque isso daqui daria outra parola, mas quando ele está falando sobre essa questão da predestinação, ele está falando assim, Deus ele estabeleceu um propósito, um formato que era para o homem ele ser santo, ou seja, dele ser perfeito, dele não ter mácula, dele não ter qualquer tipo de enfermidade. Isso é importante, Arthur, a gente mencionar, porque muitas vezes a gente ouve pessoas falando sobre uma deturpação do caráter de Deus. A gente ouve muitas vezes o texto que Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem, e aí as pessoas falam assim, não, então essa enfermidade, Deus ele lançou sobre mim para que eu... Não, nós não podemos deturpar o caráter de Deus, né? Tiago vai dizer que toda boa dádiva, todo dom perfeito procede de Deus, né? Procede do Pai das Luzes. Então, quando Deus ele estabeleceu o homem, quando ele estava ali no Éden, e ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele está falando aquilo que nós somos, tanto do aspecto interno, espiritual, como também o externo, vamos manifestar. Lá em 3 de João vai dizer o seguinte, como vai bem a tua alma. Então ele está dizendo o seguinte, olha, existe uma prosperidade, nós já falamos sobre prosperidade, mas o plano original de Deus não era que o homem ele experimentasse na sua alma, no seu psique, como nós falamos na última parola, que algo de ponto de vista negativo, do homem ele viver de uma forma depressiva, de uma forma angustiada, ansiosa. Deus ele fez o homem para que ele vivesse em perfeita
paz. Não é à toa que lá em Isaías vai dizer a respeito, né, daquele que tem a aliança com Deus, daquele que tem um propósito firmado em Deus, a mente dele está em paz, está em shalom, a mente dele está numa plenitude, numa pleroma. Isso é importante nós sabermos, por quê? Porque quando o pecado de Adão entra, né, quando entra a desobediência, a brincadeira que nós estávamos fazendo aqui, toda essa bagaça aqui vira desse negócio que fica aqui louco. E aí a gente começa a olhar e ver de uma forma, peraí, mas será que era propósito de Deus isso? Não, o propósito de Deus era que o homem ele vivesse de uma forma plena, de uma forma saudável, de uma forma próspera. Agora, entrou o pecado. E quando entra o pecado, as coisas todas se desgovernam. O trilho sai o trem sai do trilho. E quando o trem sai do trilho, vem o homem, né? O filho do homem, ele vem para colocar o trem de volta no trilho. Não é à toa, e gostei da forma como o Paulinho ele introduziu quando a gente estava falando, que o Filho do Homem, ele se manifestou e ele sofreu. Isaías 53, diz a palavra que agradou a Deus moê-lo. E ali ele foi enfermado. E lá em Gálatas 3 vai dizer que por conta desse sacrifício vicário, por conta desse sacrifício, foi restabelecida a ordem. Então, ou seja, quando nós vamos tratar de doença da alma, nós vamos tratar daquilo que o diabo ele trouxe através do pecado. Mas nós temos a cura através de Cristo Jesus. Mas hoje nós vamos falar sobre as doenças da alma. Nós vamos falar sobre essa origem. E gosto muito de uma fala de C.S. Lewis a respeito de um livro que se chama Cristianismo Puro e Simples, que ele vai tocar algo chamado que toda a origem da enfermidade, toda a origem está pautada num único pecado, que é o pecado do orgulho. E aí nós vamos entender a queda. Quando a queda vem, a queda ela é pautada no quê? No orgulho de Satanás de querer ser igual a Deus. E na sua queda, ele introduz a morte, ele introduz a doença, ele introduz a enfermidade, ele introduz tudo aquilo que não era o plano original de Deus. E aí volto no texto de Efésios, capítulo 1, verso 4, que diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Era o propósito de Deus original. Só que aí veio o capiroto e tirou tudo dos trilhos. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus ele veio para dar vida e abundância e colocar tudo nos trilhos novamente. Eu acho interessante, Will, quando você usa Efésios 1, capítulo 1, porque a carta aos Efésios é uma carta de Paulo, né? E nós temos um paralelo escrito por Pedro, eu digo um paralelo de pensamento escrito por Pedro, que chega a ser curioso, o teor quase que idêntico daquilo que é dito. Eu me refiro à primeira carta de Pedro, no capítulo 1, a partir ali do verso 16, Pedro ele começa com a ideia com a qual Paulo termina. Paulo termina dizendo que desde antes da fundação do mundo nós somos escolhidos e predestinados, né? Você falou que só essa palavra predestinados ela daria uma outra parola, né? Mas eu entendo esses predestinados como um propósito previamente determinado pelo Senhor, né? Há um propósito original, né, da parte de Deus. E esse propósito original, esse propósito pré-determinado, ele aponta para a salvação, ele aponta para a santificação, melhor dizendo. Como eu disse, Pedro ele começa por onde Paulo termina, e Pedro escreve assim, a partir do verso 16 do capítulo 1 da sua primeira carta. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, ou seja, vivam mantendo essa santidade,
né? Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que os vossos pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, que foi conhecido antes da fundação do mundo, mas que foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Acho linda essa afirmação que se ajunta com a afirmação de Paulo, de que antes da fundação do mundo já existia um projeto de Deus, né? Então, antes de Deus criar o homem, antes de Deus criar todas as coisas, Deus já havia estabelecido um propósito para o homem, uma identidade para o homem, e Deus já havia estabelecido um resgate para a quebra desta identidade. Isso é o que está claro aqui nesse texto, por Pedro, né, e um pouco mais intrínseco por Paulo, mas se nós olharmos esses textos como informações complementares e paralelas, inspiradas pelo mesmo Senhor, nós vamos chegar a essa conclusão de que desde antes da fundação do mundo, Deus tinha um plano de identidade, um plano de resgate à identidade. E Pedro, ele traz a informação que os nossos pais, ou seja, a nossa história, aquilo que vem antes da gente, né? Aqui a palavra pais é um pouco mais ampla do que a minha mãe e o meu pai, os meus genitores. Ela diz respeito a uma história, ela diz respeito a uma árvore que está por detrás de mim. A palavra diz que os nossos pais, eles nos legaram um fútil procedimento, ou uma fútil maneira de viver, dependendo da tradução que nós temos. O que isso significa? Que já existe uma natureza caída vindo de geração em geração, culminando na minha história. Né? Davi, quando ele escreve um de seus salmos, ele diz, em pecado eu fui gerado. Né? E algumas pessoas desinformadas vão dizer, está falando do ato sexual da mãe, do pai de Davi. Não tem nada a ver isso. O ato sexual é bênção quando bem colocado e bem localizado, conforme aquilo que a palavra estabelece. Mas Davi, ele está falando exatamente desse fútil procedimento da humanidade como um todo, né? de uma humanidade que é caída, ao ponto do próprio Senhor Jesus se fazer completamente humano para participar desta realidade de uma humanidade caída, não para participar da queda da humanidade, porque a palavra diz que nele não foi encontrado pecado, mas para participar da realidade de uma humanidade caída e demonstrar como funciona esse propósito de resgate daquela identidade original. Jesus viveu a identidade original durante o tempo da sua peregrinação nessa terra. No entanto, lá em Filipenses, no capítulo 2, nós conhecemos bem esse capítulo, a palavra diz que ele não usurpou do fato de ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a total e completa forma de homem. Ou seja, toda a possibilidade de vivenciar a humanidade caída ou a realidade caída, a natureza caída do homem, estava em Cristo. No entanto, a sua vivência testificou aquela santidade que Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 1, conclui dizendo que nós somos criados para isso, e que Pedro, quando escreve a sua carta circular, a sua carta geral, a sua primeira epístola, começa dizendo que nós somos chamados para viver em santidade porque o Senhor é santo. Para nós copiarmos isso, para nós vivermos nesse ambiente caído uma realidade de vida. E o que é essa realidade de vida? É uma realidade acima de quaisquer problemas? Não. Justamente porque os problemas, eles são pressupostos por Jesus na sua teologia, portanto, na teologia cristã como um todo. Jesus, ele diz que no mundo nós passaríamos por aflições. E Jesus, ele passa toda a sua vida de uma forma irrepreensível. No entanto, quando ele é entregue na cruz do Calvário, bem lembrado, nós estávamos batendo um papo antes de começar aqui, em Isaías 53, né, o Wilson citou essa lembrança que nós tivemos antes de começar. Em Isaías 53, a palavra diz que o Pai fez Jesus enfermar, né? Que agradou ao Pai moê-lo, agradou ao Pai ver o Filho enfermado naquela cruz do Calvário, justamente para demonstrar que de todas as
as questões que são naturais a essa realidade caída, da qual nós fazemos parte, lutamos todos os dias contra ela, né? Faz parte dessa natureza a enfermidade, seja ela do corpo, seja ela da alma, e algumas vezes ela vai atacar até o nosso espírito. Algo que nós precisamos lutar contra, algo que nós precisamos colocar sob uma perspectiva de oração, sim, mas algo que nós precisamos entender como parte de uma prerrogativa que nos foi outorgada a partir do momento que o homem se tornou uma criatura caída. Isso daí que você está falando, eu lembro que esse texto aqui chama muita atenção, porque certa vez num atendimento no gabinete, um pastor foi acolher uma pessoa que chegou para esse pastor e falou o seguinte: pastor, eu sou uma pessoa fruto de um aborto que não deu certo, e eu fui rejeitado. E essa pessoa começou a contar essa história para esse pastor, e aí em determinado momento esse pastor tem essa nota dentro do coração dele, cita esse texto e fala o seguinte: então, deixa eu te falar uma coisa, antes mesmo da sua mãe ou do seu pai buscar te abortar, você foi concebido no coração de Deus. Então, ainda que seus pais tivessem te rejeitado, o Senhor não te rejeitou. E porque Ele não te rejeitou, você não é um fruto de aborto, você não é algo que venha depor contra você. Pelo contrário, você nasceu no coração de Deus. Você tem um propósito, você tem um desígnio, e por isso esse teu sentimento, essa sua ferida na alma, que você foi rejeitada, que você foi abusada, saiba de uma coisa: você nasceu no coração de Deus de forma perfeita, plena. Você nasceu no coração de Deus. Antes mesmo de no mundo natural você existir, independente do que aconteceu, você já estava no coração, você já estava no pensamento de Deus. E é por isso que esse texto foi libertador para essa pessoa, porque essa pessoa virou e falou o seguinte: então eu já entendi. Eu já entendi que no coração de Deus eu não sou rejeitada. No coração de Deus eu não sou abusada. No coração de Deus eu sou alguém perfeito. No coração de Deus eu sou alguém curado, remido pelo sangue de Jesus. E diz que essa pessoa saiu desse gabinete de uma forma tão esfuziante, de uma forma tão vigorosa, que ela nunca mais, ela olhou para trás dizendo: eu fui rejeitada, eu sou um fruto de aborto. Pelo contrário, ela fala: eu sou uma pessoa amada, remida e curada pelo amor de Cristo por mim. Justamente porque a identidade real que essa pessoa tinha, ela não conhecia. Ela se movia em cima de uma identidade falsa, em cima de uma identidade que vem do fútil procedimento legado pelos pais, pelo passado, pela história, pelo pecado, até mesmo de outras gerações, né, que se perpetuou. Aqui eu não estou falando de maldição hereditária, por favor, mas eu estou falando de um pecado que foi oferecido em forma de identidade e foi aceito, assumido. Eu sou isso, o fruto de um aborto que deu errado. Então essa identidade ela foi assumida, e pelo fato dela ter sido assumida, ela se tornou uma doença. A partir do momento que essa identidade foi retirada por um confronto com a identidade verdadeira, a vontade do Senhor, a cura. Existe cura. Olha que lindo isso. Eu queria pincelar uma coisa que vocês estavam comentando aqui, até para a gente destacar uma característica interessante da questão da enfermidade. Quando o Wilsinho trouxe a questão do pecado, ele usou uma brincadeira aqui, botou essa bagaça toda aqui em bagunça, tal, mas eu queria usar uma palavra bem específica aqui, que é desordem, né? Quando ele fala assim, temos que colocar nos trilhos de volta, é algo que está fora dos trilhos, ou seja, aquilo que está em desordem. Se nós vamos olhar
toda a origem de toda enfermidade, seja ela física ou emocional, a base dela é uma desordem. Seja uma desordem hormonal, seja uma desordem celular, seja uma desordem de pensamento, seja uma desordem de sentimento e por aí vai. Então, a gente parte da premissa que toda enfermidade, ela nasce de uma desordem, né? O que me veio no coração, Will? Acho que você vai se recordar quando você trabalhava numa construtora e, num certo momento, um prédio estava sendo construído aqui em Curitiba, no bairro Santa Cândida, Atuba, uma coisa assim, não vou me lembrar o bairro certinho que era, mas eu lembro que era na região norte. Barigui? Barigui. Não era Barigui. Tingui. Não, Barigui. Acho que era Tingui. Era o Gungui. Era Tingui, porque eu lembro que era o Santa Cândida ali. Mas o que é importante é a seguinte coisa. Esse prédio que o Wilsinho estava vindo para cá para averiguar, porque o que tinha acontecido com ele? A partir de um certo momento da construção, todo o prédio ele afundou no chão. Houve um afundamento, não sei de quantos metros lá, mas a base, a estrutura, o alicerce daquele prédio não suportou as intempéries, não suportou o peso da construção, né? Uma outra passagem que você vai se lembrar, é na construção do metrô Linha Amarela em São Paulo, na Estação Pinheiros. Você vai se recordar que na Avenida Teodoro Sampaio, se eu não estou enganado, houve um certo momento em que houve um afundamento do chão e tudo que tinha em cima, guindaste, carro, gente, até se eu não estou enganado, foi tudo para dentro do buraco e passaram-se meses até conseguir colocar tudo isso no lugar. Por que eu estou falando dessas duas situações? Essas duas situações, elas me servem de uma ilustração muito bacana para falar a respeito de doenças da alma. Por quê? Essas duas situações aconteceram por um motivo técnico simples. A parte interna não suportou o peso da estrutura externa. Então, se nós vamos trazer isso para a vida nossa, nós vamos entender que existe um mundo exterior, um mundo que é a aparência, e nós temos um mundo interior, ou seja, tudo aquilo que acontece aqui dentro. As minhas emoções, os meus sentimentos, os meus alicerces, os meus valores. E todas as vezes que o meu mundo interior é negligenciado, ou seja, eu ignoro, eu nego que ele existe, ou eu, muitas vezes até como cristão, eu começo a recitar uma série de versículos fora de contexto e nego a existência de algo interior, né? Eu começo a negligenciar isso e eu enfraqueço o meu mundo interior de uma tal forma que tudo aquilo que está à minha volta, circunstâncias, estresse, comparação, sentimento de inferioridade, pandemia, crise econômica, crise matrimonial, saúde na família, todas essas coisas exercem uma pressão tão grande que o meu mundo interior, ele rui. Meu mundo interior afunda. Então, é o que a gente chama aqui de uma síndrome de afundamento, vamos dizer assim. Então, as doenças da alma, a gente pode trazer essa ilustração dizendo assim, olha, o meu mundo interior ruiu. Eu não consigo mais administrar internamente tudo aquilo que está acontecendo à minha volta. Agora, uma coisa que é interessante, Will e Paulinho, o pecado pode ter tirado uma série de coisas boas do homem, mas se tem uma coisa que o pecado não tirou, é a nossa capacidade de criatividade. Então, eu vou fazer uma pergunta fácil para vocês aqui. Quantos diretores de cinema vocês conhecem? Pessoalmente? Pessoalmente. Pessoalmente? Nenhum. Pessoalmente. Nenhum? E o senhor conhece algum diretor de cinema pessoalmente, o senhor? Pessoalmente, não. Então, e se eu disser para vocês que nós três somos 3 cineastas diretores de cinema? Vocês acreditariam? Não. Vou te dar um exemplo muito simples. Quem de nós nunca criou um filme de terror dentro da cabeça? Ah, sim. Isso é real. Cara, o ser humano ele é tão criativo, mas ele é tão criativo, que ele é capaz de criar um problema aonde não tem.
E aí, isso é fruto de uma desordem do nosso mundo interior. Somos todos cineastas. A gente, dia após dia, vai criando histórias e histórias e histórias dentro da nossa cabeça, muitas delas que são filmes de terror, né, que prendem a gente, aprisionam a gente em fortalezas mentais, e isso vai fazendo com que o nosso mundo interior vá ruindo, até um ponto que isso se torne insustentável. Uhum. Sim. E uma coisa que eu me lembro aqui, lá em 1 Reis 19, a palavra conta a história Sim. de quando Elias vai para dentro, vai para o Monte Horebe, né? Eu gosto demais dessa passagem. Elias, ele vai para o Monte Horebe, e aí a gente fala, né? Poxa, o monte de Deus. Elias agora esse cara vai girando o manto, né? Porque agora ele foi para o lugar correto. Então, né? Antes ele estava assustado com a ameaça de Jezabel, por conta da sua profecia. Antes ele tinha motivos ali para estar estressado, para estar apavorado. Agora ele foi para o monte de Deus. Esse cara vai buscar a presença do Senhor, mas a gente sabe o que ele vai fazer no Monte Horebe. Ele vai se esconder dentro de uma caverna, né? E quando ele se esconde na caverna, a gente lembra da história de que Deus o chama da porta da caverna, perguntando o que você está fazendo aqui, né? E Elias, ele inventa uma desculpa um tanto quanto interessante, dizendo que ele ficou sozinho. E Deus diz, não, cara, tem 7.000 ovelhas para você pastorear, né? Eu deixei uma igreja imensa para você tomar conta, tem um monte de gente que não se dobrou a Baal. O que eu entendo com isso, Arthur e Will? Eu entendo que essa implosão, esse processo de implosão, Arthur, que bagunça interiormente, que aumenta, que amplia a bagunça interior, porque ele é fruto de um vazio, de algo que não foi preenchido, por estar cheio de coisas engasgadas, essa implosão, ela não provoca apenas essa desordem interior, mas ela vai provocar, por consequência, uma visão equivocada do mundo exterior. Tanto que é comum si mesmo a gente ver pessoas... Exato. É comum nós vermos pessoas que, uma vez tendo implodidos os seus sentimentos, vão começar a manifestar de maneira exacerbada os seus medos, vão começar a manifestar de maneira exacerbada os seus costumes a ponto de tornar coisas vícios, compulsões, né? Por quê? Porque essa desorganização interior, ela começou a refletir de uma maneira externa, né? Ela começou a manifestar-se de uma maneira externa, né? Nós somos aquilo que nós cremos, nós manifestamos aquilo que está no nosso interior. Jesus, em um determinado momento, ele falou, a sua boca vai falar daquilo que o seu coração está cheio. Ou seja, você vai externalizar aquilo que você internalizou. Na parola passada, a gente identificou o espírito, alma e corpo, mas principalmente nessa parte de espírito e alma, eu me lembro que nós falamos que o espírito, né, o pneuma, ele é o meio de comunicação entre Deus e nós. O Espírito do Pai testifica com o nosso espírito. Então, é o meio de comunicação entre Deus e nós. E a nossa alma, o nosso soma, é o arquivo da alma. É aquilo que nós autorizamos ser arquivado por meio desta interação do Espírito de Deus com o nosso espírito. A questão é que nós também temos a chave da nossa alma para que nós autorizemos outras coisas serem guardadas. Ou autorizemos a gaveta ficar trancada e fechada quando coisas boas deveriam estar sendo arquivadas ali. E a partir do momento que existe uma descompensação da identidade que o Senhor sonhou para nós no seu projeto original, a partir do momento que existe um retrocesso nesse processo de originalidade
Diga-se de passagem, santidade, relendo os dois textos que nós abrimos, Efésios capítulo 1 com Will, 1 Pedro capítulo 1 comigo, a partir do momento que existe um distanciamento desse projeto original, existe, por consequência, uma aproximação de um projeto deturpado que tem por futuro certo este processo de implosão. Aí o meu coração vai estar cheio do quê? Dessa desorganização que essa implosão causa. A minha externalização, ela vai funcionar em cima de que valores? Desses valores bagunçados, desses valores e dessas premissas de um interior bagunçado, de um interior que não está organizado conforme o projeto original do Senhor. Isso, Paulinho, acho que é legal até... Deixa eu só fazer uma pensada aqui que é importante. Para o ímpar, né? Não, os mais velhos primeiro. O que eu ia falar é a seguinte coisa, é importante a gente contextualizar toda essa passagem de 1 Reis 19 que você falou de Elias no Monte Horebe, porque muitas pessoas podem simplesmente ler só essa passagem e entender assim, nossa, mas Elias, por que será que ele fez isso? Ele foi um medroso. Na verdade, não foi. Gente, é um contexto muito mais complexo. Então, assim, lá em 1 Reis, a partir do capítulo 12, nós vamos começar a relatar a respeito do reino dividido. Ou seja, depois da morte do rei Salomão, houve um racha, houve uma divisão, houve uma espécie de uma guerra civil no reino de Israel, e o reino foi dividido em dois, entre o reino do norte, que foi o reino de Israel, e o reino do sul, que foi de Judá. Nós vamos ver depois da passagem dos vários reis do reino do norte, que nenhum dos reis do reino do norte foram homens tementes a Deus. Muito pelo contrário. 9 dinastias. Foram 9 dinastias que nenhuma delas seguiram a Deus. Então, a idolatria, a chegada dos Baalins, né, o culto a Baal, chegou a quase que ser uma religião oficial do Reino do Norte em alguns momentos. E é nesse contexto que Elias aparece. Elias é um profeta de Deus, um homem de Deus inserido num mundo totalmente idólatra, pagão, e ele se coloca como vidraça na frente de todo mundo e fala assim, eu vou mostrar para vocês quem é Deus de verdade. E aí, aquela passagem que cai fogo do céu no Monte Carmelo, e em seguida disso, ele parte para o Monte Horebe. Opa, peraí. O próprio significado do nome dele, né? Elias, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. A gente falou numa palavra passada a respeito disso, verdade, né? De paternidade. Então, peraí. Um cara, num certo momento, ele está no ápice da vida espiritual dele, faz fogo descer do céu, mostra para as pessoas que é Deus, e em seguida o cara foge para se esconder. Peraí, tem coisa errada. A gente não pode aqui, em nenhum momento, questionar, por exemplo, o caráter de Elias. A gente não pode questionar aqui a vida espiritual de Elias. Era um cara, era um profeta, um homem que tinha Deus dirigindo os passos dele, e tudo que ele fazia, a gente vê mais para frente no Novo Testamento, vai ser citado até a respeito da vida de oração de Elias. Né? Como é que uma coisa dessa acontece? Como é que a gente consegue sair de um pico, de um ápice, de um fogo descendo do céu, para um ponto seguinte de total depressão, escondido numa caverna, dizendo assim, ó vida, ó céus, do mundo acabou e eu estou sozinho. Né? Isso é prova realmente de que dentro da gente, muitas vezes, a gente não consegue administrar e não consegue gerenciar tudo que acontece à nossa volta, né, e as nossas emoções. Eu sempre digo para algumas pessoas, às vezes, que sofreram alguns traumas ou que têm dificuldade emocional, eu falo assim, a gente não é o que acontece com a gente. A gente é como a gente decide reagir com o que aconteceu com a gente. É a nossa reação que vai determinar quem nós somos, e não o que acontece conosco. Muitas vezes é aquilo que o senhor falou. A gente afirma que nós somos aquilo que aconteceu com a gente, se colocando numa condição de vítima, sai da condição de controle da vida, vamos dizer assim, e passa a ser só um espectador. Vamos ver o que a vida acontece, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e é isso aí. Will, por favor. Cara, eu ia falar exatamente sobre isso. É que o espiritual mesmo. E é interessante
você perguntou assim, você falou assim, né? Onde foi que deflagrou isso na vida de Elias, né? A gente tem que entender, primeiro, uma coisa que eu tenho muito para mim é assim, a gente tem que tomar cuidado porque o diabo ele opera nos extremos, né? Então nós temos que buscar ter equilíbrio. Agora, se você pegar esse texto de 1 Reis, capítulo 19, o verso 2, ele vai dar a resposta para você do porquê que Elias ele foi para a caverna. Vamos lembrar que aqui Elias acabou de passar por um processo de estresse muito grande. Muito Amém? grande. Isso não significa dizer que uma pessoa ela pode ser espiritual, que ela não vai passar por um processo de estresse. Veja, Elias acabou de passar por um processo de estresse. Ele exerceu um nível de autoridade, ele está agora num momento extremamente exausto, e algo acontece que deflagra tudo isso nele. Verso 2 vai dizer assim: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um destes. Verso 3. Temendo. Lá em 1 João vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo, porque aquele que não conhece o amor de Deus, ele acaba sucumbindo ao temor, ou seja, ao medo e às consequências que esse medo vai causar. Então, o que aconteceu aqui com Elias? Elias ele está passando por um processo de estresse, ele acabou de passar por isso, ele teve uma grande vitória, é verdade, só que nesse exato momento, uma seta entra no coração dele, chamada medo. E o medo o paralisa, o medo faz com que ele, no Monte Horebe, é levado a um lugar de depressão, a um lugar de onde ele se isola, onde ele se oculta, onde ele se omite, simplesmente porque uma fagulha, o Paulinho estava falando aqui, do que você deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede as fontes da vida. Se nós passarmos para pensar a respeito de síndrome do pânico, ou você vai passar sobre a síndrome de burnout, por que isso acontece? Um pico muito grande de estresse, e de repente você naquele teu exato momento, naquele teu cansaço, no teu limite, vem simplesmente uma fagulha. E a fagulha que veio aqui para Elias foi simplesmente eu vou matá-lo. Só que se você for estudar toda a vida de Elias em relação a Jezabel, você vai ver que Jezabel nunca chega perto dele. Pelo contrário, ele chega de novo diante dela, libera outra profecia, dizendo que como ela ia morrer, Jeú vai lá e cumpre aquilo como seria a morte dela, ou seja, aquele medo veio para paralisá-lo. Isso me faz pensar no seguinte, e aqui é importante, de novo falo, a gente não pode trabalhar nos extremos, porque os extremos são perigosos e é exatamente onde Satanás ele trabalha. Nós temos que respeitar os profissionais da saúde, nós temos que respeitar também os profissionais como psicólogo, psiquiatra e tudo mais, que também vão trazer o equilíbrio dentro daquilo que a própria ciência ela vai trazer. Só que quando nós vamos pensar a respeito disso, nós vamos ver que algo foi deflagrado. E muitas vezes nós vamos olhar, e volto naquilo que C.S. Lewis diz, que toda a base está no orgulho. Aqui nesse momento, ele acabou de sair de uma situação de estresse, onde, em teoria, poderíamos brincar assim, vem em mim, que comigo ninguém pode, e uma simples palavra paralisou esse homem. Uma simples palavra fez com que ele perdesse a sua identidade. Quando nós vamos tratar de uma questão de depressão, quando nós vamos tratar de uma questão de rejeição, nós falamos aqui agora sobre rejeição, quando nós vamos falar sobre uma questão de abuso, nós estamos simplesmente falando sempre sobre a base de um orgulho ferido, nós vamos falar de uma ferida na alma, onde, muitas vezes, por que uma pessoa ela passa pelo síndrome do pânico? É algo que a pessoa não está suscetível? Sim, as pessoas estão suscetíveis. Principalmente no dia de hoje, onde nós estamos vivendo uma pandemia, e nessa pandemia onde as pessoas estão trancafiadas dentro de casa, onde as pessoas não conseguem ver as outras, a gente só está na tela de um computador aqui,
E aí nós vamos ver simplesmente uma pessoa que libera uma palavra, dizendo assim, olha, cuidado, viu, essa dor de cabeça tua pode ser o coronavírus. E aquilo deflagra outras coisas, pronto, quando você vai ver, a pessoa já está acamada. Eu tenho uma amiga que ela teve por 3 vezes o que alguns psicólogos estão chamando de coronavírus psicológico. Ela não tinha, ela deu negativo os exames, mas porque ela estava num estresse, vivendo aquele estresse do que, será que eu posso pegar? Será que eu vou pegar? Meu Deus do céu, meu Deus. Ela teve os sintomas no corpo. Então, o síndrome do pânico, eu posso ser roubada, eu posso passar por uma situação agora, será que eu vou ficar enferma? Isso daí vai deteriorando todo o corpo. Então, quando Elias ele entra dentro da caverna de Adulão, né? Quando ele entra dentro da caverna, quando ele está dentro daquela caverna, quando ele está lá dentro, nós vamos ver exatamente o quê? Uma seta que entrou no coração dele. E aí Deus vai lá de uma forma majestosa e diz para ele, ei, rapaz, aí não é teu lugar. O que ele está fazendo? Ei, rapaz, a tua identidade, você é profeta. Você tem um desígnio, você tem um propósito, eu te levantei para uma coisa. Então, se coloque de pé de novo. E esse é o princípio da salvação, nos colocar de volta nos trilhos. A desordem foi entrada dentro da vida de Elias por conta de uma palavra de Jezabel, que nunca se cumpriu. Nunca se cumpriu. Pelo contrário, nem as mãos dela sobraram. Né? Para não falar que não sobrou, as mãos sobraram, mas o corpo todo dela não sobrou, porque uma profecia foi liberada. Né? Isso é muito sério. Agora, olha que coisa interessante, Will e Arthur. Mais uma vez, né, retomando ali aquela ideia de uma desorganização interna que se manifesta de uma maneira externa. Na continuação desse texto, você coloca o versículo 2 como o agente catalisador dessa implosão, o momento que a implosão acontece. E aí o texto fala no verso 3 que Elias, ele foge de Jezabel para preservar sua própria vida. E quando ele chega debaixo de um zimbro no meio do deserto, ele pede para si a morte. O cara não sabia o que queria. Ele não sabia o que queria. Tamanha desorganização no seu interior. E você tocou num ponto, Will, que eu acho brilhante, que leva a nossa conversa para um patamar um pouco mais alto. É óbvio, você fala brilhante daqui da equipe. Pois é. Não poderia ser diferente. Tem que fazer jus ao apelido, né? Está sendo repetitivo. Tem que fazer jus ao apelido, né? Mas quando você toca nesse ponto, né? Quando você toca nessa, destaca essas questões, né? Acerca da própria identidade que não foi assumida, né? E aí a gente pensa justamente nessa questão da desordem. Eu me lembro daquilo que nos dias de hoje, né, quando você fala acerca de extremos, aquilo que nos dias de hoje acaba sendo algo assim colocado como muito comum em umas pseudo-teologias que têm aparecido, né? Eu comentava com o Arthur um pouco antes aqui de nós darmos início acerca de uma pregação que o Facebook me trouxe à memória, uma pregação de um ano atrás, pouco mais de um ano atrás, 1 ano e alguns dias, do pastor Hernani, aí vizinho do Arthur, de Campo Largo, né? E o pastor Hernani Santos, falando que a teologia atual, né, apelidada aí de teologia coach, né, e como ele disse, eu também digo, nada contra os coaches de profissão. Agora, a teologia coach é um negócio do cão, né? E se tem uma palavra que a teologia coach não suporta, é a palavra provação, que é uma palavra dita por Cristo Jesus como algo natural na vida do crente, né? A dificuldade, a provação, a aflição, ela não se sustenta dentro de uma teologia
que só quer jogar o sujeito para cima, dizendo você nasceu para vencer, você nasceu para ganhar, você nasceu para ser o melhor, você é o ponto fraco do coração de Deus, e por aí vai, né? E o que acontece? Ao ponto de vista dessa teologia triunfalista, dessa teologia coach que a gente vê nos dias de hoje, um homem como o apóstolo Paulo, ele seria considerado como um perdedor. Ele seria considerado como um cara que deu errado. Olha o que Paulo escreve ali a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo de número 4, a partir do verso 6. Ele diz, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Aqui ele está falando de uma maneira bonita, que vão cortar a cabeça dele daqui a pouco. Ele está dizendo, cara, eu sou presidiário do Império Romano, né? Eu estou preso por conta do Evangelho, eu não tenho mais posses, Paulo não tinha mais posses, Paulo não tinha mais o direito de ir e vir, Paulo estava velho, provavelmente adoecido por conta do seu longo período dentro dos cárceres úmidos, sujos, né, mofados, nos quais ele estava preso, e agora ele vai morrer com toda essa condição, condenado pelo império de uma maneira irreversível, e a única coisa que faltava para ele perder seria a vida, ele vai perder ela, né? Se bem que no próprio entendimento de Paulo, né, o perder é ganhar, né? Agora, Paulo ele vai morrer de uma forma que, no entendimento teológico que tem sido vendido e muito consumido nos dias de hoje, Paulo acabaria sendo visto como um fiasco de crente. Que cara é esse que deu errado? Que cara é esse que não terminou bem? Né? No ponto de vista de bem dessa teologia esquisita que nós vimos, na perspectiva do sucesso. Que cara é esse que não terminou por cima da ocasião? Por que ele não mandou cair fogo do céu em cima do Império Romano como um todo? Né? Então, nesse aspecto, existe um risco muito grande das pessoas acabarem sendo levadas por um falso entendimento bíblico, serem levadas para um extremo triunfalista, para um extremo de a minha vitória hoje tem sabor de mel, para um extremo de que não há possibilidade de uma tristeza, de uma depressão, de uma ansiedade, ou às vezes de uma doença, serem levadas para esse extremo ao ponto de considerarem a possibilidade de ocorrer qualquer uma dessas patologias como algo que venha conotar ou que venha a ser sinônimo de uma derrota, de um cristianismo que deu errado, né? Agora, esse cristianismo que nega tudo isso, levemos em consideração, é um cristianismo falso. Paulo ele escreve aos Gálatas dizendo, o motivo pelo qual eu entrei na Galácia para pregar o evangelho para vocês foi porque eu estava doente. Paulo escreve isso, né? Está ali no capítulo 4 de Gálatas. O motivo da minha entrada, do meu ingresso em vocês, foi por conta de uma enfermidade, né? A gente não sabe qual é exatamente, não entendemos, Paulo não deixou isso claro, mas até o apóstolo Paulo passou por isso. Né? Então, esse extremo, o Will ele tocou na palavra extremo, eu julgo importante trazer à baila essa realidade de que hoje um dos grandes culpados, né, ou uma das grandes culpadas pelo transporte de pessoas para o extremo triunfalista é a própria teologia que se diz cristã em alguns casos. Viu, Paulinho? E a questão, eu sei que eu vou ser repetitivo talvez em algum momento, mas eu quero falar de novo a respeito de um trecho da nossa parola, umas 2 ou 3 atrás, ainda a respeito do tema de paternidade, né? A gente falou sobre filhinhos, jovens e pais, né? O grande desafio era transformar filhinhos em jovens. Por que eu estou trazendo esse termo de novo para a conversa? Eu creio que é uma responsabilidade tanto dos pais naturais como dos pais espirituais, permitirem que os seus filhos enfrentem frustrações na vida. O que a gente vê hoje em dia, dentro dessa questão da teologia, é gente ensinando novo convertido de que a vida é só vitória. Se nós vamos trazer isso para o mundo natural, né? Quantas hoje nós vemos pais
que impede, que ficam extremamente chateados, tristes e preocupados se o filho chora. Porque o filho não pode enfrentar frustração, o filho não pode se entristecer, o filho não pode escutar o não, muitas vezes. E a verdade é que muitas vezes o não é um livramento para algo que está na frente que a gente não tem visão. E aí, tanto a criança que nunca recebe um não, ou que os seus pais não permitem que elas vivam frustrações na infância, vão se tornar adultos presas fáceis para as circunstâncias, para os medos, para as angústias. Por quê? Porque eles estão achando que a vida é um carrossel, que a vida é um arco-íris cor-de-rosa com pônei no final, não é verdade? Então, assim, e aí a gente pode usar esse aspecto tanto no natural como no espiritual. Gente, nós precisamos permitir que os nossos filhos vivam frustrações, porque frustrações vão acontecer. Nem tudo é um mar de rosas. Se eles não se prepararem para os ventos contrários da vida, quando isso acontecer, e vai acontecer, a gente não está gerando maldição aqui na vida de ninguém, é fato que dias ruins vão acontecer, né? Quando a gente pega lá o texto da armadura, lá de Efésios 6, fala assim, se revestis de toda amargura para o dia mau. O dia mau vai chegar. Quando o dia mau chegar, possais resistir. Não é se o dia mau chegar, é quando chegar. Vai chegar. E a gente não prepara as pessoas para o dia mau. Chega o dia do luto, chega o dia da perda, chega o dia da tristeza, chega o dia da angústia, chega. Ele chega. Mas bem lembrado, Arthur, poxa, Efésios 6 eu acho que é um clássico para a gente entender isso. Né? Como que eu vou vencer? A palavra diz, para que possais vencer. Como que eu vou vencer? Se eu estou revestido com armadura. É aquela mesma imagem da santidade, do estar revestido de santidade, do texto que o Wilsinho trouxe de Efésios capítulo 1, do texto que eu trouxe de 1 Pedro capítulo 1. Sim. O Wilson está de cabeça baixa, deve estar procurando algum texto ali. Desde a hora que você falou do pônei no final do arco-íris, ele ficou assim. Ele já abaixou a cabeça e já está procurando o respaldo bíblico para falar que não existe pônei. Mas calma, Wilson, calma. Uma outra coisa que eu queria trazer, a gente está chegando no final da nossa parola, a gente já precisa ir para os finalmente, né? Nós estamos aqui já batendo 50 minutos. O texto de Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 18 e 19, ele vai citar um termo muito importante. Eu não quero ser leviano aqui e tirá-lo do contexto, né? Mas ele usa um termo muito bacana que é a âncora da alma, né? A âncora da alma. Esse a gente vai trazer isso para a nossa realidade, para o mundo natural aqui. Para que serve a âncora, gente? A âncora serve para que o barco, quando ele está parado, ele possa ficar seguro. Pode vir tempestade, pode vir barco, pode vir vento, pode vir marola, pode vir onda, e o barco permanece no mesmo lugar. Quando a gente consegue ancorar a nossa alma, né, nos princípios corretos, aí o Wilson, eu tenho certeza que ele vai trazer uma palavra sensacional a respeito disso, mas quando a gente consegue ancorar a nossa alma em Cristo, na palavra, a gente consegue resistir mais bravamente aos dias maus. Né, Will? Vamos prestar atenção no Will. Exatamente, por favor. Eu quero citar 2 textos. O primeiro está em Tiago, capítulo 1, que o texto diz assim, inclusive o título diz assim, os benefícios das provações. Para não achar que... Como assim? Benefícios de provações? Não é, porque o Arthur ele quis me ofender aqui gratuitamente. Ainda bem que nós vamos ter aqui na última parola para falar sobre cura. Aliás, vamos dizer, desde a primeira parola eu estou sendo agredido pelo Arthur gratuitamente, mas tá tudo bem. Na última parola serei curado. Eu acho que isso é uma questão de perda de identidade da sua parte. Na última parola vai ter apelo. Na última parola nós vamos fazer o apelo. Aí você pode vir para frente. Não pode. Não pode, verdade. Você não pode ir para frente. Ó,
Em Tiago, capítulo 1, verso 2, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Pedro vai escrever assim no primeiro capítulo, verso 6 seguinte: Nisso Ele vai roubar meu texto, pô. Não, vai lá. a última parola vai ser de cura, fica tranquilo. Nisso exultai no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Quero falar sobre essa revelação de Jesus aqui. A quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo exultais com alegria, indizível e cheios de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Alma aqui é psique. O que ele está querendo dizer aqui? Só para a gente colocar luz nisso que o Arthur falou, para a gente não deturpar o caráter de Deus. Eu me preocupo muito com isso, porque a gente entende, muitas vezes, então eu estou passando por essa aprovação porque Deus permitiu, porque Deus quer. Nós precisamos entender algo da parte de Deus. Deus, ele não gera aprovação, porque o próprio Tiago vai dizer que Deus, ele não pode ser tentado. Agora, as situações que a vida nos apresenta, porque o mundo jaz no maligno, né, tem de bom ânimo, porque, né, nós já sabemos de tudo isso daí. Mas aqui, tanto Tiago como Pedro estão falando o seguinte: olha, vocês vão passar por essa situação, vocês vão passar por essas provações, mas olha, saiba de uma coisa: através de toda essa situação, a revelação de Cristo, ela vai ser apresentada. E o que é essa revelação? Lembra quando aquele homem cego estava encostado e os discípulos perguntam assim: quem foi que pecou? Ele ou seus pais? Jesus não dá trela para isso e fala assim: isso aqui é para que a glória do Senhor se manifeste. O que ele está falando? Olha, não importa o que aconteceu aqui. A bem da verdade é o seguinte: o pecado entrou, mas eu vim para que o pecado seja cessado e a cura se estabeleça e o nome do Senhor seja glorificado. Ou seja, independente da provação que nós estejamos passando, isso tudo vai redundar em revelação de Jesus. Porque nessa alegria, na situação que nós estamos passando, saiba que o nome do Senhor vai ser glorificado. E aí, eu vou trazer de novo o equilíbrio. De fato, nós não podemos ser uma igreja derrotada, nem uma igreja triunfalista, mas nós temos que saber que nós somos uma igreja triunfante, porque em Cristo Jesus nós somos e obtemos a vitória. E o que é ser uma igreja triunfante? Que nós somos é saber que Jesus Cristo, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia, e nós somos essa igreja vitoriosa em Cristo Jesus. Amém. Aleluia! Meninos, chegamos ao final de mais uma roda de parola. Teria aqui assunto para mais uma hora sossegadamente, mas eu quero aproveitar esse momento especial, pedir para você, se não se inscreveu no nosso canal, aqui, ó. Eu tenho mais 3 pontos também que eu não vou nem falar hoje. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixa aqui o seu like, nos ajude a divulgar esse canal, compartilhe esse vídeo com quantas pessoas você conseguir, 10, 15, 20, 30 amigos, ajuda a gente com isso aí. Semana que vem, vamos falar sobre inteligência emocional com convidado especial surpresa. Gente, convidado daqui, ó. Espero vocês na próxima terça-feira com mais um episódio do nosso canal Os Paroleiros. Um abraço para vocês e até a próxima. Vestido de rosa hoje em homenagem às mulheres, Semana das Mulheres. Deus abençoe vocês, minhas irmãs. Você que está pelo Spotify e não viu a blusa rosa dele, você foi abençoado. Acredite.
Valeu, gente. Até.